Bom, e da onde que vem a história do decibel? Vamos lembrar o seguinte, com historinhas tudo fica mais fácil, né? Quando Alexander Graham Bell queria expandir suas telecomunicações e tentou passar um fio de um ponto A por um ponto B por um ponto C, e esses pontos estavam a distância de 1 milha, ele percebeu que o sinal tinha uma perda de 10 vezes. Tanto quando ele passava de A para B, como de B para C também, esse sinal tinha uma perda de 10 vezes. E aí ele falou, esse sinal não vai chegar no ponto C com a potência que eu estou querendo, né? E ele chamou essa perda aqui de TU, Transmission Unit, né? Então aqui o sinal perdeu 1 TU, aqui o sinal tinha perdido 2 TU em relação ao sinal original. Posteriormente, com a morte do Alexander Graham Bell, essa medida passou a ser chamada Bell. Muito bem. Então, o que vem a ser o Bell? Ele queria saber o quanto ele precisava amplificar o sinal. Para ir do ponto A para o ponto C, ele precisava amplificar o sinal quantas vezes? Bom, se ele teve uma perda de 10, tem que amplificar 10 vezes. Se eu tenho uma perda de mais 10, eu tenho que amplificar 100 vezes o sinal. Então, quando eu tinha uma amplificação de potência igual a 100 vezes, significa que eu tinha uma amplificação de potência em Bell igual a 2. Por quê? Para quem é bom de matemática aí já entendeu, né? Se a perda de potência ela ocorre em potências de 10, se a amplificação de potência tinha que ocorrer em potências de 10, então aqui era um Bell. 100 vezes, 2 Bell. 1000 vezes, 3 Bell. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, a gente chegou nessa relação aqui. E agora? Como é que eu vou então correlacionar essa amplificação de potência em Bell com a amplificação de potência em, sei lá, em vezes, né? Como a gente está falando, 100 vezes, 10 vezes, 20 vezes. É simplesmente pegar, por exemplo, 100 vezes vai ser igual a 10 elevado à amplificação de potência em Bell. Ou seja, elevado ao nosso Bell, aqui. Certinho? E então, como aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 10, a minha amplificação de potência em Bell é igual a 2. Só que acontecia muito o seguinte, de eu querer amplificar a potência 40 vezes, 20 vezes, 30 vezes, né? Sendo que aqui, para eu mudar de 1 Bell para 2 Bell, eu tinha que amplificar 100 vezes, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se eu quisesse ter uma amplificação de potência igual a 20 vezes, então seria 20 aqui, ia ser igual a 10 elevado à nossa amplificação de potência em Bell. E aí, eu quero saber o que é isso daqui. Matematicamente, a gente tem um recurso que se chama logaritmo, felizmente. Então, log de 20 seria igual ao log de 10 vezes a nossa amplificação de potência em Bell. Simplesmente eu apliquei o logaritmo dos dois lados aqui, certo? O logaritmo diz que eu posso pegar, uma das propriedades do logaritmo nos diz que eu posso pegar essa amplificação de potência em Bell aqui, esse expoente, passar ele para cá, multiplicando. Então eu fico com log de 20 igual a minha amplificação de potência em Bell
log de 10. Outra propriedade do logaritmo diz que log de 10 é igual a 1. Então, minha amplificação em Bell é igual ao log de 20. E quanto que é o log de 20? Vamos fazer no cantinho da folha aqui. Log de 20 é igual a 10 vezes 2, que é igual ao log de 10 mais log de 2. Log de 2 a gente decora, né? 3 mais log de 10 é 1, então 1,3. A gente teria aqui que a nossa amplificação em Bell é igual a 1,3, certo? Pois é. Só que é muito comum a gente precisar amplificar 20, 30, 40 vezes, né? Como eu já disse. Então, percebeu-se que essa casa decimal aqui, ela era muito importante, né? Esse 1 aqui ia ficar e a gente sempre ia variar muito essa casa decimal aqui. Então, convencionou-se em trabalhar com o Bell dividido por 10. Basicamente, que veio a ser o decibel. Basicamente, se a gente pensar no metro, o metro ele pode ser dividido em 100, a gente vai ter centímetro. O metro pode ser dividido em 1000, a gente vai ter milímetro. O metro pode ser dividido em 10, a gente vai ter decímetro. Então, se você dividir o Bell em 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você vai ter uma delas chamada decibel. Então, é só você pegar o resultado aqui e multiplicar por 10. Aí, a minha amplitude de potência em decibel vai ser 13, né? 13 dB. Bom, então quer dizer que se eu tiver um sinal entrando aqui com 1 miliwatt e eu quiser amplificar ele para 10 miliwatt, estou amplificando 10 vezes, aumentar 10 vezes é fácil, é 1 Bell. Se é 1 Bell, é 10 dB, é o meu sinal. Bom, e se eu quiser entrar com ele aqui com 1 miliwatt e sair com 20 miliwatt, com 20 miliwatt, a gente já fez a conta aqui, que se a gente tiver uma amplificação de 20 vezes, vai ser 1,3 Bell, que é 13 dB. Mas daqui para cá eu dobrei e aumentei 3 dB só? Exatamente. Bom, e se eu quiser passar ele para 40, dobrar mais uma vez, de 1 miliwatt para 40, é só aumentar 3 dB. Bom, se aqui no 20 ele estava com 13 dB, ele vai passar para 40, ele vai ficar com 16 dB. Mas não é possível. Pode um trem desse? Quer conferir? Vamos lá, 40, vou aumentar 40 vezes o meu sinal. Então, vai ser igual a 10 elevado ao meu Bell, né? Amplificação de potência em Bell dividido por 10, né? Que vai vir a ser o meu decibel. Só que para eu fazer isso daqui, para eu chamar ele de decibel aqui, eu preciso dividir esse número aqui por 10, né? E aí a matemática segue daquele jeito. Aplico o log dos dois lados, ó. Log de 40 é igual a log de 10 elevado à minha amplificação em decibel, que agora é o que eu quero, né? Dividida por 10. Usa a propriedade do logaritmo, tira esse expoente daqui, passa multiplicando. Log de 40 é igual a minha amplificação de potência em decibel, dividida por 10, vezes o log de 10, a gente já sabe que é 1,
Passo esse 10 multiplicando para cá, que é 40, né? Então, vou ficar com 10 log de 40 vai ser igual a minha amplificação de potência em decibel. Vamos fazer a continha? Quanto que é o log de 40? Vou fazer de cabeça, tá? Já expliquei como é que é, logaritmo dá para estudar depois. Log de 40 é igual a log de 10 vezes 4, que é igual a log de 10, que é igual a 1, mais log de 4, que é igual a log de 2 vezes 2, que é 0,3, mais 0,3, 0,6, mais 1, 1,6 vezes 10, 16. Então, a minha amplificação de potência em decibel é igual a 16 dB. Quando eu pego o meu sinal e aumento ele aqui de 1 miliwatt até 40. Tranquilo? Então, o que a gente precisa ficar espertinho com esse decibel aqui? O decibel sozinho não representa nada. O decibel não é uma unidade de medida. Ah, decibel é unidade de medida para volume disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Decibel, ele é uma medida relativa. O decibel ele é mais parecido com a porcentagem. Lembra quando a gente tem lá, por exemplo, eu quero 20 reais é quantos por cento de 200 reais? Aí você vai falar assim, com dinheiro é fácil, né? Todo mundo sabe fazer conta com dinheiro, né? 20 de 200 é 10%. Pronto. Só que isso daqui é linear, né? A gente fez uma continha linear aqui, uma regrinha de 3, proporcional. O decibel, ele é como se fosse uma medida de porcentagem, só que ela não é linear. Ela é logarítmica. Ela está numa escala logarítmica, enquanto a porcentagem está numa escala linear, toda dividida em espaços iguais, o decibel está numa escala logarítmica. É assim que é. Tudo bem, mas então por que é interessante utilizar uma escala logarítmica ao invés de usar uma escala linear, sendo que é mais fácil para a gente fazer a conta no mundo reto, né? No mundo linear? Bom, é simplesmente porque muitas coisas no universo, inclusive a nossa percepção auditiva, se comportam parecidas com a função logarítmica. Então, quando a gente tem que amplificar um sinal aqui 1000 vezes, né? 10.000 vezes, é muito mais fácil a gente falar que vai aumentar ele 3 bel ou 30 decibéis, 4 bel ou 40 decibéis, respectivamente. Então, é basicamente por isso. E também a medida do decibel ela tem que ser adequada para o contexto que a gente está aplicando ela. Basicamente, no áudio, são importantes 2 contextos aqui. Quando a gente fala de tensão elétrica e também quando a gente fala de percepção auditiva, né? Do nosso, que a gente entende aí por volume do som. Mas só para fechar isso aqui, vamos resumir isso aqui, ó, numa fórmula mais pronta aqui, que é a minha amplificação de potência em decibel. Ela vai ser igual a 10 vezes o log da minha amplificação de potência, né? Em vezes lá. Tantas vezes, 40 vezes, 30 vezes. Então, a gente vai ter essa fórmula daqui. E é dela que a gente vai partir quando a gente for falar não de amplificação de potência, mas da amplificação de tensão, que é o que frequentemente vai estar sendo feito aí quando a gente estiver operando mesa de som, quando estiver no áudio. Então, a gente vai criar essa noção aí. É diferente. Quando eu falei que esse contexto do log, ou esse contexto do decibel é interessante para basicamente 2 contextos no áudio, é porque quando a gente fala de audição, de volume de som, 80 decibéis, 90 decibéis, né, 75 decibéis, a gente vai estar falando da potência sonora que a gente vai estar percebendo. Mas é diferente a gente falar quando a gente vai estar um aumento de 6 dB,
numa música, num volume, num instrumento, 10 dB, 1 dB. Então a gente está falando aqui, uma coisa que a gente está variando é tensão. A gente está pegando um sinal elétrico lá no famoso potenciômetro, né? A gente está amplificando ele. Aqui a gente está pegando uma pressão sonora, né? A gente está tentando perceber a diferença entre a gente conversando aqui e um avião decolando, né? Que faz barulho pra caramba. Então é isso aí, vamos lá, vamos diferenciar esse negócio. Então aqui a gente tem o seguinte, o comportamento da tensão, ela é um pouquinho diferente do comportamento da potência. A gente tem aqui que a tensão, ela é a potência é proporcional ao quadrado da tensão. E de onde que vem isso? Vem lá até as suas aulas de física. PUI, né? Potência é igual a dP vezes a intensidade, vezes a corrente, né? Você tem lá U é igual a R, I. Né? Se você pegar e isolar o I aqui, nessa daqui, você vai ter que I é igual a U sobre R. Então, potência é igual a U vezes esse I aqui, né? Vezes U sobre R. Então, potência é igual a dP ao quadrado sobre resistência. Então, aqui a gente viu aqui que a potência ela é relacionada com o quadrado da tensão. Bom, partindo daquela fórmula sobre a amplificação de potência que a gente viu, que vai ser igual a 10 vezes o log da amplificação de potência em decibel, aqui, ó, sobre o log da amplificação que eu estou aplicando lá, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, né? Se eu pensar agora, não em potência, mas na tensão, na amplificação de tensão em decibel, o que eu vou ter aqui? No lugar dessa amplificação de potência, eu vou colocar a amplificação de tensão ao quadrado, certo? E aí, eu tenho a propriedade do logaritmo que eu posso pegar essa potência aqui e passar para cá multiplicando. Então, a minha amplificação de potência, ou voltagem, né, como muita gente costuma chamar, vai ser igual a 20 log da amplificação que eu estou aplicando. Então, isso aqui para eu ter em voltagem significa dizer o seguinte, que se eu tenho um sinal aqui, que está entrando em 1 milivolt, e eu estou saindo com ele 2 milivolts, estou dobrando, né? Dobrando o sinal. Então, a minha amplificação em dB vai ser igual a que? 20 log de... Estou dobrando? Então, a minha amplificação é 2, não é? Log de 2. Então, a amplificação de tensão em dB vai ser igual a log de 2 é 0,3. 20 vezes 0,3, 6. Então, se você estiver falando de tensão e eu quiser dobrar um sinal, eu vou estar aumentando 6 dB, tá? É desse jeito mesmo. Se eu quiser quadruplicar o sinal, ao invés de 2 aqui, eu vou aumentar para 4, então 6 mais 6 dB, então é 12, entendeu? 12 dB. E assim vai. Por quê? A gente tem que pensar dessa forma na tensão. Lembra quando a gente falou da conversão? O conversor ele vai ler uma tensão, um sinal elétrico, uma tensão elétrica, e aí ele vai estar convertendo isso. Lá no nosso programa de gravação, quando a gente aumenta lá 6 dB, a gente está dobrando o ganho daquele sinal, vamos dizer assim. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, vou pegar um sinal que está em menos 18, que está saindo em menos 18, lá na sua track, certo? E eu vou duplicar essa track, é comum a gente fazer isso daqui, né? Eu vou duplicar essa track, um sinal igualzinho que está saindo em menos 18 lá. E lá no meu master fader,
né? Antes de eu duplicar, ele ia estar saindo menos 18. Depois que eu duplicar, ele vai simplesmente aumentar 6 dB. Ele vai passar a sair em menos 12. Muito simples, né, da gente pensar nisso, mas é bastante útil para a gente ter a noção de que quando a gente estiver trabalhando aqui com a tensão, com as frequências, a gente quiser dobrar o sinal, não é igual na matemática normal, né? Que a gente multiplica por 2, se eu tiver um sinal de 10 dB, eu vou para 20 dB, eu dobro. Não, na verdade, se você adicionar 6 dB no sinal, você já vai ter dobrado ele. Então, nesse contexto aqui, você vai falar assim, Bruno, mas como é que você fala que dB não é uma unidade de medida, né? A gente sempre vê lá a medida do som, 80 decibéis, a gente vê lá nas mesas do som, 4 dBu, a gente vê nos equipamentos de telecomunicação aí, dBwatt, dBvolt. Então, o que acontece? O dB sozinho, se eu tiver aqui mais 6 dB sozinho, isso aqui só me fala que ele é o dobro de alguma coisa que era 0 dB, certo? Porém, se eu utilizar uma unidade de referência, já que eu te falei que o dB ele vai mostrar um aumento relativo, se eu utilizar uma unidade de referência, por exemplo, o dB volt, significa o quê? Vamos voltar para aquela fórmula da tensão em dB. Bom, significa que eu vou estar aumentando a tensão, eu vou estar dando um ganho de tensão aqui relativo a 1 volt. Então, seria como eu vou escrever essa fórmula assim, ó. Amplificação de tensão em decibel, né? Vai ser igual a 20 log do valor 1 e do valor 2, onde esse daqui vai ser um valor de referência. Ora, quando eu fiz aqui essa demonstração aqui, qual que era meu valor de referência? O valor de referência era 1. Ou seja, eu amplifiquei em relação a 1 mV, né? Eu amplifiquei ele 2 vezes, cheguei no meu valor 2 volt. Então, sendo assim, aqui eu teria o dB volt em relação a 1 volt. Você vê que quando eu fiz a conta aqui, eu fiz para milivolt, né? E eu obtive 6. Se eu tivesse mudado aqui, tirado essa unidade aqui, tivesse feito de 1 volt para 1 volt, eu ia ter 6 dB do mesmo jeito. Porém, agora, se eu falar que estou medindo em dB volt, aí sim, eu estou relacionando com 1 volt. Da mesma forma, dBu. dBu é uma unidade muito usada no áudio, que significa, esse U significa unloaded, ou seja, descarregado. Sistemas que não têm carga, não tem resistor, então basicamente que a tensão que passa num fio elétrico, num cabo de instrumento, né? Quando a gente está ali gravando. Qual que é a diferença dessa fórmula aqui? Que a referência padrão, ela é padronizada aqui em 0,775 volts. Então, a minha tensão, o meu ganho de tensão em decibel, ele é igual a 20 log do meu valor aqui, né? Que eu estou amplificando. Só que relativo a essa tensão de referência aqui. Beleza, então, entendi que o decibel sozinho ele não representa, ele só representa uma variação relativa, né? E que para que eu possa usar ele como uma unidade de alguma coisa, eu preciso utilizar uma referência. Tudo certo. Eu entendi que eu preciso, que se eu aumentar 6 dB na tensão, eu vou ter o dobro, né? Eu vou dobrar a minha tensão. Se eu fizer isso lá no computador, se eu quiser dobrar a amplitude do meu sinal,
simplesmente eu preciso aumentar 6 dB nele, aí meu sinal vai sair aqui, vai vir para as minhas caixas de som, e aí? Eu vou escutar o sinal dobrado? Eis a questão. Resposta aqui não, porque uma coisa é esse dB lá dentro, no seu programa de mixagem, lá na sua mesa de som. Outra coisa é a resposta que você vai ter de amplitude sonora, né, o que a gente costuma chamar de volume, né, o que é um pouco diferente, né, baseado ali, é claro que quando a gente fala de volume a gente está considerando a nossa percepção humana, mas a gente vai ter uma resposta de amplitude sonora diferente, porque quando a gente fala da propagação da potência do som no nosso meio, no ar, né, o comportamento é mais parecido com a amplificação de potência que a gente viu antes. De modo que a amplificação de potência é igual a 10 log, a de potência em dB é igual a 10 log da amplificação que eu estou aplicando. E da mesma forma, se eu estiver falando de pressão sonora, de som, que agora que o assunto é decibel em SPL, opa, agora eu estou padronizando uma unidade de pressão sonora. E aí sim eu vou encontrar lá dB/SPL como uma unidade de medida, lá nos decibelímetros e tudo mais. Mas afinal, qual que é essa unidade de referência? Bom, essa unidade vai ser o nosso limiar de audição, que é um valor que está aí na casa de 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Se você entender que o som ele se propaga, nós temos nosso alto-falantezinho aqui, e o som ele se propaga, né? E à medida que ele se propaga em várias direções, ele vai aumentando a área, né? Ele vai aumentando a sua área aqui. É por isso que quando a gente está perto de um som que está muito alto, a gente tende a se afastar, a gente aumenta essa distância, a gente quer se afastar, porque aqui vai chegar o som, vai ser propagado. É claro que vai ter os efeitos de dissipação sonora e tudo mais, mas em tese você vai chegar aqui mais longe, vai estar uma área muito maior. Se você tem a área muito grande, você diminui bastante a potência do som. Nosso limiar de potência está aqui. Para você ter ideia sobre alguns valores de potência sonora, a gente pode citar aqui uma conversa igual essa nossa aqui. Vai estar em torno de quanto? Uma conversa mais acalorada aí, ou sei lá, a gente vai colocar aqui na casa de 10 a menos 6 watt por metro quadrado. Certo? Se a gente pegar, por exemplo, aí um show, uma banda de rock, vai estar em torno aí de 10 a 0 watt por metro quadrado. Então, olha só, se eu usar esse limiar aqui como a minha referência de pressão sonora, então eu vou poder calcular quantos decibéis essas situações aqui, esses valores de pressão vão estar em relação ao meu limiar, certinho? Então vamos lá, vamos transformar essa fórmula agora, vamos fazer ela um pouquinho diferente, mas vamos chamar isso aqui agora de N, que vai ser nosso nível de pressão sonora. Vamos utilizar a mesma fórmula, e aqui o ganho de potência que eu vou estar dando, ele vai ser baseado no meu nível
de limiar, de pressão sonora. Então aqui eu quero saber o N do show. Quero saber do show aqui. 10 elevado a 0. Como é que a gente faz essa conta aqui? N igual a 10 log de 10 elevado a 12. A gente sabe que, pela propriedade do logaritmo, esse valor vem multiplicando aqui. Então, o meu nível do show é igual a 10 vezes 12, que é igual a 120 dB. Certinho? Lembrando que aqui, né, esse N aqui, ele é em dB, é o resultado que eu quero obter em dB. Então, isso daqui, essa banda toca alto pra caramba. Ah, mas vamos fazer mais um exemplo aqui. E se eu quiser, sei lá, medir barulho do trânsito. Barulho do trânsito é mais ou menos aí 10 a menos 4 watt por metro quadrado. Bom, é só fazer a conta. O nível do trânsito é igual a 10 log, baseado no meu limiar de referência, 10 a menos 4. Então eu vou subir o 12 menos 4, vai ficar 10 a oitava. O meu N. Tá passando um carro de som alto pra caramba, ela deve estar nos 90 decibéis. Só aqui dentro ele deve estar nos 60. Então imagina lá fora, lá perto. Então vai ser 10 vezes. Bom, se eu passar aqui, vamos fazer a matemática bonitinha aqui, né? 10 a menos 4 vezes 10 a 12. Diminui os expoentes. Aqui vai dar 8. Aqui vai dar 10 oitava, né? 10 oitava. Passo o 8 para cá, vamos fazer direto. 80 decibéis. Então esse aqui seria o barulho do trânsito. Vamos só fazer o da conversa íntima aqui agora. Agora que ficou fácil, né? N igual a 10 log 10 a menos 12. Uma conversa íntima está a 10 a menos 6. Ou seja, 12 vai subir, vai ficar 10 elevado a sexta, vai descer. N vai ser igual a 60 decibéis. Aí eu te pergunto, para a gente fechar aqui. Qual que seria o dobro do volume, da nosso volume, vamos dizer assim, dessa conversa íntima aqui? Qual o dobro? Se eu quiser dobrar o volume, seria 120? Sério mesmo que uma conversa íntima, igual a gente está tendo aqui, uma conversa íntima, só nós. O dobro dessa conversa íntima é uma banda de rock a 120 decibéis. De jeito nenhum, né? É só somar 3. Então, o dobro da minha conversa íntima vai ser 60 dB, 63 decibéis. Eu dobrei o volume que eu tinha aqui na minha conversa íntima. E isso daqui foi padronizado como nosso dB/SPL. Então, quando você vê por aí, dB/SPL, pode saber que a gente está falando da pressão sonora exercida no ar que a gente ouve aqui. O ouvido humano escuta. Bom, essa informação é interessante também quando eu vou utilizar microfones para gravar, né? Vamos sair um pouco da matemática, desse trem chato. Vamos falar um pouco da prática. Todo microfone, ele tem um parâmetro importantíssimo que se chama máximo SPL. E o que vai ser o máximo SPL? Você vai ver uns microfones aí que vai estar escrito 130 dB, uns microfones aí vai estar escrito 144 dB. O que significa isso? Significa o nível máximo de pressão sonora que aquele microfone suporta antes de começar a distorcer o som. Entendeu? Não que ele não suporte mais, ele até aguenta. Mas
ele vai entregar um som distorcido. Então, isso aqui é uma característica. É claro que quando a gente usa o microfone para gravar, a gente não quer o som distorcido, a gente quer o som, que ele capte o som sem distorções ali, né? Com a cor do microfone mesmo, mas, enfim, sem distorção. Distorção jamais. Não agora. Pode até colocar intencionalmente, né? Mas por mau uso do microfone de jeito nenhum. Então tá certo, né, gente? Ficou claro aí o que é a questão do decibel e como a gente vai passar a olhar com outros olhos aí quando a gente precisar mexer em quantificação de volume, enfim. Bom, quando eu falo que eu não quero distorção, eu não quero a distorção que está vindo aqui do microfone. É claro que se a gente estiver gravando uma guitarra distorcida, a gente vai estar microfonando lá um alto-falante, né? Vai estar querendo captar a distorção que está saindo ali do meu amp. Mas de forma alguma é ideal trabalhar com o microfone sobrecarregado, fora da especificação que ele é feito para entregar o som que ele é construído, né? Que ele é calibrado, construído para ter. Então, então é importante a gente ter essa noção do dB/SPL para a gente sempre ficar atento com os níveis de pressão que a gente está trabalhando. Até mesmo para a gente fazer uma mix, né? É comum a gente ver pessoas falando, um volume bom para você fazer uma mix é 80 decibéis, né? Se você fazer uma mix baixo demais, ou se você fazer uma mix alto demais, das duas, ou você vai ressaltar demais os graves e os agudos, ou vai cortar demais, porque a resposta do ouvido humano, conforme a gente já viu, ela é diferente para quando a gente está trabalhando em diferentes níveis de pressão sonora. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma mixagem baixa demais, a nossa resposta ela é mais de perder nos graves e nos agudos, e quando a gente está trabalhando com níveis altos demais, então a gente vai ter uma resposta exacerbada do grave e do agudo, enquanto se a gente trabalhar aqui em 80, a gente vai ter mais ou menos uma resposta homogênea, que a gente vai poder fazer a nossa mixagem com mais fidelidade possível. Tudo bem? Então é super importante monitorar o SPL quando você estiver fazendo a sua mix.